Neste vídeo, uma breve biografia do missionário polonês Bruno Skolimowski, também fundador da Assembleia de Deus no estado do Paraná. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Bruno Skolimowski nasceu em Zonin, na Polônia, no dia 2 de novembro de 1884. Em 1905, partiu da Polônia em direção à Alemanha, permanecendo lá durante 4 anos. Em busca de trabalho, emigrou para o Brasil, desembarcando em Belém do Pará em 1909. Casou-se em 1911 com Maria Barbosa, filha do casal Joaquim Barbosa e Maria Barbosa. Com visível vocação para a expansão do Reino de Deus, foi aproveitado sem demora como cooperador do ministério, onde teve rápida ascensão graças ao seu dinamismo e lealdade. Foi distinguido para o cargo de pastor a 2 de março de 1921 pela Assembleia de Deus em Belém, 2 anos depois de sua conversão. Consagrado pastor, embrenhou-se nas selvas do estado do Pará, no desempenho do seu ministério, cooperando para a expansão do Reino de Deus, ao lado dos seus conterrâneos missionários Gunnar Wingren, Daniel Berg e do então evangelista Clímaco Bueno Asa, todos de saudosa memória. Bruno Skolimowski enfrentou sérias perseguições. Uma delas ocorreu em Timbuktu, Pará, na década de 20, no início do seu ministério, quando certa noite pregava na Assembleia de Deus local e foram ouvidos mais de 200 disparos de arma de fogo em direção ao templo. Apurada a causa da perseguição, ficou comprovado que foi instigada pelo pároco local, que procurou convencer a população de Timbuktu a eliminar os protestantes a fim de que a Igreja Católica não fechasse, porquanto, a cada dia, aumentava o número de novos irmãos naquelas adjacências. Não obstante o tumulto havido, somente uma irmã foi atingida com um disparo no seu vestido, não lhe atingindo o corpo. Participante atento dos eventos promovidos pela Assembleia de Deus em Belém, marcou presença na primeira escola bíblica realizada naquela igreja no período de 4 de março a 4 de abril de 1922. Em 1923, por designação da Igreja de Belém, substituiu o pastor Antônio Rego Barros na Assembleia de Deus em Fortaleza, Ceará, assumindo a sua direção. Em 1924, também designado pela Igreja de Belém, assumiu a direção da Igreja Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte, em substituição ao pastor Manuel Higino de Souza. A passagem do pastor Bruno Skolimowski por Natal foi de curta duração, provavelmente 2 anos, deixando como marco da sua administração a organização da igreja e o templo da Assembleia de Deus à rua Amaro Barreto, 1284, situada no centro do populoso bairro do Alecrim. Durante a sua gestão, sua maior preocupação foi ensinar a palavra de Deus à igreja, ainda em formação, estimulando-a à defesa da doutrina cristã, sobretudo sobre a segurança da salvação e a evidência do batismo com o Espírito Santo para alcançar melhor edificação espiritual. Encerrando seu ministério em Natal, foi substituído pelo pastor Francisco Gonzaga da Silva, também de saudosa memória. Deixando Natal, foi dedicar-se ao serviço de evangelização no estado do Rio de Janeiro, de onde partiu em 1927 para assumir a direção da igreja em Petrópolis, permanecendo ali até o meado de 1928.
Em sua passagem pelo Rio de Janeiro, ainda em 1928, começou um trabalho de evangelização na Ilha Grande, tendo realizado lá o primeiro batismo em águas dos irmãos que ganhara para o Senhor Jesus. Na mesma época, fez chegar a sua ação evangelizadora até Angra dos Reis. Em 19 de outubro de 1928, o pastor Bruno Skolimowski chegou a Curitiba, onde não encontrou nenhum evangélico pentecostal. Como havia uma grande colônia polonesa ali, entendeu que Deus o chamara para começar um trabalho na sua língua natal. O pastor Bruno, que além da língua polonesa e portuguesa, falava também fluentemente italiano, ucraniano e alemão, começou a realizar reuniões de oração em sua casa, assistidas por poloneses, alemães e ucranianos. Em outubro de 1929, realizou-se o registro da Assembleia de Deus em Curitiba. Cumprindo esse estágio em Curitiba, pastor Bruno Skolimowski estendeu a sua ação pastoral até a região central do estado, evangelizando a área do Faxinal. Ali batizou 112 pessoas em 1934, com as quais organizou a Assembleia de Deus local. Ressaltamos que em 1931 já havia realizado batismos em Guaraqueçaba, Jaguariava, Ponta Grossa e outras cidades, fundando nas mesmas a Assembleia de Deus. De Curitiba, foi convidado para assumir a direção da Assembleia de Deus no Belém, em São Paulo, em 1939, onde permaneceu até 1945. De São Paulo, foi convidado pela Assembleia de Deus em Santos e esteve no seu pastorado até o ano de 1953. Convidado novamente para assumir o pastorado da igreja em Curitiba, permaneceu na mesma até 1960, quando a deixou para mais uma vez pastorear a Assembleia de Deus em Santos, encerrando ali o seu ministério, ao que parece. Conhecida sua capacidade pastoral e experiência em assuntos convencionais, face à sua vivência ministerial, foi distinguido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, realizada em Recife, Pernambuco, em outubro de 1946, servindo-lhe como assessor, oportunidade em que a mesma tornou-se pessoa jurídica. Movido pela paixão que sentia pelas almas sedentas de salvação, também marcou presença no trabalho de evangelização em São Paulo, ao lado do missionário Samuel Nistrom. Com sua cooperação ali, chegou a inaugurar um majestoso templo no bairro do Belém, à rua Antônio Alcântara Machado, 616. Da mesma forma, marcou presença na Assembleia de Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalhando ao lado do missionário Neo Julius Nelson, por quem foi convidado em 1935. Na harpa cristã constam de sua autoria os hinos 455, O Povo de Deus na Terra, e o 477, Sede Fortes. Sua chamada para integrar o elenco dos Heróis da Fé ocorreu em 20 de dezembro de 1961 em Santos, São Paulo. 2 meses antes de sua partida, comemorou suas bodas de ouro de casamento com a irmã Maria Barbosa Skolimowski em 7 de outubro de 1961. A Assembleia de Deus em Natal, por sua vez, reconhecida pela atuação do pastor Bruno Skolimowski quando esteve à frente da sua administração, procurando perpetuar o seu nome, conseguiu, com ato de justiça através do então vereador Epitácio Nunes, colocar o seu nome em uma das ruas desta capital com a aprovação da Câmara Municipal de Natal.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.